Nós vamos hoje continuar a ministração. Nós estamos ministrando sobre o tema look out. E não é look out como no sentido americano, é look out ou cuidado, mas é look out. Olhe para fora da sua situação. Olhe para fora do que você está vivendo. Olhe para fora das crises que estão ao seu redor. Abre a janela, ouse olhar para fora e ver o que Deus quer fazer na sua vida. Então hoje nós estamos encerrando essa série de 4 semanas. Nós falamos na primeira semana e todas estas ministrações estão no YouTube. Se você vai no canal da igreja, você pode pegar o louvor inteirinho, está lá. Se você vai no meu canal pessoal, você vai pegar apenas a ministração, tá? Enfim, então está no YouTube, é fácil você ouvir. Se você não pôde, se você perdeu alguma, vai lá e busca. Está também no Facebook da igreja. Então na primeira semana nós falamos para você ousar, olhar para fora e entender os sonhos de Deus. Na segunda semana nós falamos sobre você ousar, abrir a janela, olhar para fora para receber visão, que Deus quer nos dar visão. Na terceira semana nós conversamos sobre você olhar para fora e você crer que você pode ter atitudes grandiosas. E nós falamos sobre Gideão a semana passada, uma mensagem tremenda que mexeu muito comigo. E hoje nós vamos estar falando sobre abrir a janela, sabe? E olhar para fora e entender que você precisa tomar decisões corajosas. Vou começar dizendo isso e, por favor, não se ofenda. Deus não trabalha com gente frouxa. Deus trabalha com quem ousa crer no nome dEle e fazer coisas grandes para Ele. A graça, o favor, a misericórdia de Deus alcança todo mundo. Mas se você quer criar algo, fazer algo, construir algo relevante, e você quer a parceria de Deus, Deus não trabalha com gente frouxa. Deus não trabalha com pessoas que não são corajosos, com pessoas que não ousam olhar para o que Ele escreveu e acreditar na mão, acreditar no valor dEle. Então hoje eu quero te pedir, por favor, abra as janelas, olha para fora e comece a tomar as decisões corajosas que você precisa tomar. Agostinho de Hipona tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a esperança tem 2 filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Porque tem muita gente que só para no início e, eu fico indignado com o negócio dele. Ok, legal, o que você vai fazer? Tem essa área na minha vida que eu estou indignado. O que você vai fazer em Deus? Não estou falando aquele dia que você ficou carnal, perdeu o controle, chegou em casa, hoje eu faço alguma coisa. Não estou falando disso. Estou falando de você dobrar os seus joelhos, jejuar, ler a palavra de Deus e buscar a Deus. Deus, o que eu vou fazer para mudar essa área da qual traz indignação na minha vida, da qual eu não quero vivê-la, não quero ser assim, não é o caminho que eu quero ir. Sabe que Jesus, quando começou a recrutar pessoas, aliás, tem escritos fantásticos sobre isso, né? Que nenhum dos 12 que Jesus recrutou pessoalmente, nem o 13º, que é o apóstolo Paulo, encaixam nas qualidades para uma boa empresa. Porque Jesus não recrutava, ele não se limitava a recrutar gente corajosa, do ponto de vista humano, tá? Gente qualificadíssima, gente com experiência. Qual a experiência que o apóstolo Paulo tinha? Experiência de matar crente. Qual a coragem que Pedro tinha? Se você vai lendo a história, você vê que eles vão crescendo, você vê que eles vão se tornando corajosos, que eles vão se desenvolvendo, mas você vê a limitação deles, o desânimo deles, desde o chamado inicial. Nenhum deles parecia gente muito corajosa, não. Mas Jesus chama os abatidos e os cansados e os limitados. Esses são os principais candidatos da agenda de Deus. São pessoas assim.
Então, para tomar atitudes corajosas, para ter decisões corajosas, antes de entrar no ponto 1, eu quero ler com você um texto, e eu vou te dar nem está na projeção, me acompanha aqui porque eu preciso te dar o pano de fundo da história, ok? Resumindo, vamos resumir a história. Moisés manda irem visitar a terra, antes de morrer, dando um passinho atrás. Eles vão, visitam a terra, e eles voltam. Das tribos havia 2 que estavam entre eles. Aliás, alguém conhece o nome dos outros 10? Não. Você só conhece o nome de quem? Josué e Calebe. Os covardes não deixam nada escrito. Ninguém conta a história de covarde. Ninguém conta a história de alguém que não tem atitudes corajosas. Ninguém faz história. Josué e Calebe, juntamente com mais 10 espias, vão à terra prometida. Trazem de lá, você lembra do Vale de Escol? Trazem no ombro, a uva, que eu gosto de exagerar, que eles falam que era grande e tal. Eu fico imaginando cada uva do tamanho de uma maçã, né? Exagero, claro. Mas aqueles cachos grandes de uva que tiveram que trazer, de 2, você vê esse símbolo, e aí chegam e vão dar o relatório a Moisés. Esse relatório é o seguinte: a terra é boa como Deus disse. Deus disse, a terra é assim e é verdade. Deus disse, a terra mana leite e mel e é verdade. Deus disse, a terra é rica e é verdade. Só tem um probleminha. Mora gente grande naquela terra. Mora gigante naquela terra. Mora os Enaquins naquela terra, que eram os descendentes dos gigantes. Moram pessoas que nós não podemos ir contra eles. E mais, suas paredes são muros edificados. São paredes fortes, muralhas. E mais, eles olhavam para a gente e achavam que a gente era gafanhotos, que a gente era pequenininho. Agora, quem é que disse isso para eles, hein? Você acha que alguém passou para eles e olhou e falou assim: oi, baixinho, nanico, tampinha. Você acha que foi isso que aconteceu? Claro que não. A autoestima é um negócio incrível. Quando você come feijoada, você fica numa insegurança de sorrir o resto do almoço ali depois, porque você não sabe se ficou uma couve ou metade do feijão no seu dente. É ou não é? E você dá um sorriso e a pessoa olha para você assim, você já fala: ih, tem algo no meu dente. Marido e mulher tem essa mania sempre: tem algo no meu dente? Tem algo no meu dente? No mundo espiritual isso funciona assim. A gente pensa, no mundo sentimental, das emoções, também funciona assim. A gente pensa que as pessoas olham para a gente e não vê o nosso valor. Então, por isso, nós também não temos valor. Então, deixa eu ler para você o que aconteceu. E agora sim, eu tinha misturado, Moisés morre lá na frente. Eu voltei aqui, desculpe. Mas agora sim, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar. Isso a gente voltando em Números 14. O texto básico de hoje é Números 14. Todo mundo começa a chorar e o choro é contra Arão, contra Moisés. E a comunidade diz: quem dera tivéssemos morrido no Egito. A comunidade diz: a gente preferia morrer no Egito. Eu estou adiantando aqui, isso não está sendo projetado, mas rapidamente, o versículo 4 diz assim: e disseram uns aos outros: vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Esse é um negócio assim, muito estranho. Gente, quem vive mudando de chefe, quem vive mudando de liderança, quem vive mudando de autoridade, quem não consegue ter, sabe, vou parar e deixar um negócio funcionar na minha vida, tem uma questão séria que precisa ser tratada. Qualquer coisinha, dá licença, qualquer coisinha, eu vou embora, qualquer coisinha, quer saber, então eu vou sair de casa, qualquer coisinha, para! Olha os obstáculos e decida entender que obstáculos existem para ser trabalhados e ultrapassados. E aí o que aconteceu?
Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia. Eu estou no início do capítulo 14. E o versículo 6 de Números 14 diz: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Isso nos leva ao primeiro ponto. Agora nós vamos entrar no primeiro ponto de hoje, para tomar decisões corajosas. Número 1, confie em Deus mesmo diante de enormes desafios. Confie em Deus. Qual é o ponto número 1? Fala, confie em Deus. E lá na frente, quando Josué finalmente assume, ele precisou aprender a ouvir de Deus o que ele aqui faz na prática. Ele precisou, porque até então, cara, vamos lá, você vai ver o que ele vai falar aqui. Mas depois, quando veio o peso para cima dele, ele falou: o que eu faço agora? E aí você vai ver que ele precisou confiar na palavra de Deus. Porque não são as circunstâncias que vão ditar o seu fim. É o que Deus falou ao seu respeito é que vai se cumprir se você trabalhar nessa direção. Se você se submeter ao plano, à obra de Deus na sua vida. Então, versículo 6, olha o que ele faz aqui. O Josué, o filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Isso é um ato de indignação dentro da cultura judaica. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite, mana mel, e nos dará tudo que eu preciso para alcançar aquilo que Deus me prometeu. É caminhar com Deus e deixar que o Senhor se agrade de mim. Isso muitas vezes gera um mau entendimento e uma religiosidade fingida. Porque eu e você sabemos que nós damos atitudes e damos motivo constantemente para não alegrar o coração de Deus. Sim ou não? Você consegue ser honesto com você mesmo e falar: isso é verdade? Às vezes eu tenho sentimentos, pensamentos que eu entristeço o Espírito Santo, tenho certeza que Deus não gostou daquilo, mas Deus não está focado no momento que a gente está vivendo, nos sentimentos que passam dentro da gente e nem nas ações que às vezes a gente toma. Deus está focado no coração, para onde que Ele está indo, como está sendo trabalhado. O que Deus quer saber é como você está aqui dentro na direção dEle. Ah, Senhor, pequei. Você acha que Deus já não sabia? Quando Davi fez o que fez, você acha que o dia que Davi caiu, Deus bateu a mão na testa e falou assim: o que eu fui fazer da minha vida? Escolhi o cara errado. Ainda diz que ele é segundo o meu coração. Deus já não sabia que Davi ia fazer o que fez? Mas o que Deus estava olhando era o coração de Davi, que sendo falho, não desistia de Deus, não saía da presença de Deus e seguia se humilhando, se arrependendo, e claro, sendo cada dia melhor. Não é fazendo aquele negócio, né? Todo dia eu vou ali e me arrependo, todo dia da mesma coisa. A gente tem que repensar isso, não é arrependimento. Isso aí a gente está amansando a culpa. Arrependimento é a gente ir diante de Deus e falar: Deus, eu quero ser melhor nisso, quero avançar nisso. E ainda que tome algumas vezes essa conversa, eu quero avançar nisso. O que não pode é virar a vida inteira, né? Porque Deus também trabalha com transformação e Deus muda a nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Escute algo, a primeira coisa é confiar em Deus, mesmo diante de enormes desafios. O que é Hebreus 11? Vou ler o iniciozinho do versículo 1 e o versículo 6. Hebreus 11, 1 e 6. Primeira parte do versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. Então, para confiar em Deus, eu tenho que ter fé. Eu preciso crer sem ver. Como que eu sei que Deus vai fazer isso? Acreditando nele mais do que nas evidências que você vê diante de você. Como que eu sei, vocês que acabaram de casar aí, como que eu sei que eu posso ter filhos nessa sociedade que está cada dia pior e criar os filhos para serem pessoas felizes e de Deus? Como que eu sei
Tudo que eu posso te dizer é, você vai ter que ignorar o que os teus olhos estão vendo, e você vai ter que acreditar na palavra do Senhor, e você vai ter que viver uma vida em Deus diante dos seus filhos, crendo que eles vão receber e que ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando crescer não se desviará dela. Pastor, mas eu fiz isso e o meu filho não está aqui hoje. Já terminou a história? Deus botou ponto final? Não, então espera. Confia em Deus. Então nós precisamos ver como que eu sei que eu vou conseguir casar, ter um filho, pagar minhas contas, pagar um aluguel. Eu preciso confiar que Deus vai abençoar o fruto do meu trabalho. Que se eu honrar o Senhor com os meus bens, com as minhas finanças, se eu for um cara que administra, sendo um bom mordomo de Deus, Deus vai cuidar de mim. Eu preciso crer. Mas cadê a evidência? Não tem. Talvez alguns de vocês tiveram uma evidência que vocês iam ficar bem na vida. Vocês já casaram com uma herança garantida. Já sei que vai sobrar para mim pelo menos isso e isso. Glória a Deus. Feliz por você. Outros de nós, tudo que nós temos é a palavra de Deus. Casamos assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Casamos só nisso. É a única coisa que temos. Olha o Salmo 18, 29, 30, de 29 a 37. Salmo 18, medita nele, nessa parte do Salmo. Preste atenção, ó. Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Tem uma música antiga que a gente cantava, que é exatamente esse texto aqui, né? Alguns da velha guarda aqui sabem exatamente o que eu estou falando, né? Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? Ele é bom, ou Ele é o Deus que me reveste de força e se torna perfeito no meu caminho. Ele toma os meus pés, ou torna, perdão, os meus pés ágeis como os da corça. Ele sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para dobrar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória, a tua mão direita me sustente. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Isso aqui é uma pregação, só isso aqui. Eu não dou conta de pregar isso aqui em uma 2 horas de pregação. A riqueza desse salmo. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para dobrar um arco de bronze. Ele me dá o teu escudo de vitória, a mão dele direita me sustém. Ele desce para o meu nível. Para quê? Para me exaltar. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Deus sai adiante, limpando o caminho e tapando o buraco da rua, para que você não tropece. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Medita nisso um pouquinho durante a semana. Guarde esse salmo 18, do 29 ao 37. A velocidade da nossa obediência determinará a taxa da aceleração do mover de Deus em nossa vida. Eu vou repetir, eu não sei se você pegou isso, mas a velocidade da nossa obediência a Deus determinará a taxa da aceleração dos projetos de Deus em nossa vida. Então, para abrir os seus olhos, olhar para fora da janela e ter decisões corajosas, segundo passo, transforme a realidade dos outros com a visão que você recebeu de Deus. Lembre-se de algo, reforce o positivo. Fala comigo, reforce o positivo. Não, eu quero te ensinar uma lição que talvez você ainda não sabe, que mudou a minha vida. Eu aprendi com o meu pastor. Fala comigo assim, reforce o positivo. Um dos meus filhos ou filhas, um dos 4, é bem bravinho, bravinha, sabe? É uma pessoa, vou falar assim, bem irritada. Irrita fácil. Mas essa pessoa fica nervosa fácil. Eu parei de falar o nome dos meus filhos para não expor eles, sabe? Aí,
Uma vez, estava com o meu pastor e eu falei para essa pessoazinha maravilhosa que estava se irritando com uma coisa simples no restaurante. Estava eu, Jussiara, os nossos filhos e os pastores Carlos Alberto e Sueli jantando, almoçando na Casa da Picanha da Rota 22, lembro até hoje. Fiz propaganda, viu, seu Albino, ó. Ok, aí o que acontece? Aí eu, filho, mas você, pessoa. Me entrega, né? Me entrega. Eu tenho 3, pronto, vocês não vão saber quem é. Pronto, ok. Vamos dar certo. Falei, mas filha, você é tão irritada, pra que ficar irritada assim? Para! Filha, você é muito irritada. Mas não foi com tom de papai, só falando, filha, você é tão irritada. Aí o pastor chamou e falou assim, faça isso não. Começa a falar que ela é mansa, começa a falar que ela é doce. Começa a falar das coisas que Deus quer para a vida dela, porque isso aí não é o que Deus quer para a vida dela. E ele voltou para a mesa e falou assim, ô princesa, você é tão mansinha, você é tão doce. Você é uma menina tão, assim, meu Deus do céu. Sabe? E toda vez que ele via ela, ele falava isso. E eu aprendi a lição aquele dia, e ele falou isso, reforce o positivo. Já tem muita gente reforçando o negativo. Reforce o positivo. A pessoa tem 10 coisas ruins. Não vou nem dizer que ela tem 9 ruins e uma boa. Ela tem 10 ruins. Você achou meia boa? Reforce o positivo. E aquilo que está, talvez, no seu coração, que você... Eu vou te ensinar um segredo aqui, que eu tenho vivido. Comece a falar para os seus filhos o que você quer ver na vida deles. Comece a falar para as suas ovelhas o que você quer ver na vida deles. Eu tenho algumas ovelhas que às vezes dão uma passeadinha, sabe, longe do aprisco. Isso me incomoda, mas me incomoda ainda mais quando eu vejo eles indo para longe de Deus. Aí eu fico triste demais. E quando eu ligo, eu converso com elas. Eu tenho, não só com elas, eu faço isso com todo mundo, mas com elas eu dou uma ênfase especial. Vocês vão pensar, é de mim que o pastor está falando, porque ele fala isso comigo. Mas eu normalmente trato assim os homens. Mas com aquelas pessoas que eu vi que afastou de Deus, a primeira coisa que eu falo é, oi, homem de Deus, como você está? Oi, homem de Deus, olá, homem de Deus. A pessoa fala assim, homem de Deus, pastor, nem no culto estou indo. Eu nem crente estou mais, estou chamando de homem de Deus. Ela não fala isso, mas já toma aquele choque, porque eu quero chamar de volta aquilo que é a realidade, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a promessa de Deus na vida das pessoas. Na vida de ovelhas, quantas vezes eu falei o contrário, até o contrário se tornar realidade. Agora, dentro da nossa casa, se você conversar com a Jussiara, você vai ver que não foi nenhuma, nem 2, nem 10, nem 20 vezes, que de tanto a gente enfatizar algo, falar o contrário, além de enfatizar o positivo, falar o contrário. Ou seja, o ruim, a gente ficar profetizando o positivo também. E a gente vê depois isso acontecer. Amém? Então você aprendeu esse segredo? Reforce o positivo. E o que Josué fala? E Caleb? Se o Senhor, versículo 14, 8 e 9, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra que mana leite e mel e a dará a nós, somente não sejam rebeldes como o Senhor, não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sempre que a paixão pelo prazer for maior do que a paixão pelo propósito e responsabilidade, você vai desperdiçar os recursos que Deus te deu. Tipo assim, o meu prazer qual é? A segurança, a tranquilidade é um prazer. Ter ninguém, não ter que lutar, não correr risco é um prazer. Então, a minha paixão pelo prazer é maior do que a minha paixão pelo propósito. Cara, a gente já está aqui no deserto. Vamos ficar aqui até morrer.
Para que a gente tem que ir para a terra prometida, para comprar uma briga agora, para morrer? Porque o povo é alto, cidades são fortificadas. Melhor que a gente morra no deserto do que morrer à espada agora. Aqui a gente já está até acostumado já com isso. Sempre que a paixão pelo prazer for maior que a paixão pelo propósito e responsabilidade, ou seja, porque a gente tem uma responsabilidade com o propósito de Deus na nossa vida, tá? Um dia o Senhor vai nos cobrar aquilo que Ele nos deu. Um dia nós vamos estar diante de Deus assim, os talentos que eu te dei, o que você fez com eles? O que eu coloquei na sua mão, o que você fez com eles? A voz que eu te dei, o que você fez com ela? O dinheiro que eu te dei, o que você fez com ele? As habilidades que eu te dei, o que você fez com elas? E assim por diante. Cuidado para que você não se torne escravo de palavras negativas. A gente conhece bastante Efésios 4:29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que a escutam. Ou seja, aprenda a falar coisas boas, fala o que conceda graça, fala o que levanta, fala do lado bom. Olha, tem hora que a gente precisa de conversar de coisa ruim? Tem, mas só falar de coisa ruim. Tem hora que você, pai, precisa de sentar o seu filho e dizer: meu filho, vem cá, deixa eu te dizer uma coisinha. Quem vive nesse quarto aqui é um ser humano, não é um porquinho não, tá? Então vai limpar esse quarto agora, porque esse quarto tem que ficar limpo. Tem hora que você tem que falar isso? Mas todo dia você sentar com seu filho, você vai falar com ele que ele não consegue nem limpar um quarto? É isso? É essa imagem que você vai deixar na pessoa? Que ele é incapaz de arrumar um quarto. Tem hora que tem que comprar briga? Claro que tem. Lógico. Mas é o momento. Tem início, tem meio, tem fim. Acabou. Mas se repetir, espera um momento e repita de novo o que tem que ser feito. Mas não faça disso uma constância. Bom, ponto número 3. Desenvolva sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Desenvolva sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Deixa eu dizer algo para você. Tem gente que conquistou, mas ele não tem maturidade para desfrutar disso. Versículo 9 e 10, por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será herança perpétua para você e os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade, diz Caleb. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas na sua vida espiritual que não vai acontecer hoje, mas não quer dizer que não vai ser tão grandioso como aquilo que Deus poderia fazer lá atrás. Deixa eu te explicar de outra maneira. Tem conquistas que você vai ter em Cristo que vai fazer tudo que você conquistou até hoje ser pequenininho. Tem coisas que você pode fazer para Deus com 85 anos que você não pode fazer quando você tinha 40. Nós temos a tendência de pensar, porque estamos ficando velho, que a gente deixou algo para trás, que a gente perdeu alguma coisa, porque estamos ficando maduros. Temos a tendência de pensar que por isso nós não podemos fazer coisas grandes para Deus, quando a Bíblia diz que na velhice ainda darão os frutos. Não diz sentarão embaixo da árvore para comer dos frutos. Diz se darão frutos. Vai estar fazendo algo, produzindo algo. Então, a coragem envolve aceitar os processos de Deus em nossa vida. Deus quer definitivamente assumir o controle total e irrestrito da nossa vida. Os personagens bíblicos que você vê fazendo algo grande, eles tiveram que se render à palavra de Deus. Ai Deus, o que eu faço aqui diante desse mar? O que você tem na sua mão, Moisés? Um cajado. Toca nessa água, Moisés. Deus, mas o que vai adiantar tocar? Toca na água, ok. Uau! Aí todo mundo faz o filme aí, né, os 10 mandamentos. Aí todo mundo vê Moisés. Que caramba. Mas por que Moisés virou Moisés? Porque ele teve que acreditar na palavra de Deus.
Por que Josué virou Josué? Porque lá em Josué capítulo 1, quando Moisés finalmente morre, como eu falava no início, Deus chega para ele e diz assim: ei, para de chorar, levanta, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, os mesmos milagres que eu fiz com ele, eu vou fazer com você. Ele levantou, enxugou o rosto e falou: vamos embora. E aí você começa a ver Josué fazer proezas. Se você quer fazer algo para Deus, você precisa crer que Deus tem controle sobre a sua vida e você precisa ceder-se a esse controle. E tenha a maturidade para entender que o que você fez ou não fez até hoje não define você. Posso te dizer uma coisa? Acabei de completar 50 anos de idade. Eu já vivi uns negócios muito legais com Deus. Olha, você não tem ideia das coisas maravilhosas que eu já vivi pessoalmente, como família e como igreja com Deus. Você não tem ideia dos locais que Deus já me colocou, Deus levou como igreja. Posso te falar uma coisa? Eu olho para trás, para mim, isso não é o topo. Cara, eu não pude fazer coisas para Deus com 30 anos, 35 anos, que hoje eu posso fazer. Porque eu não sabia lá o que eu sei hoje. E tudo é cíclico. Aprenda isso. Como é no natural, é no espiritual. Tem gente que já aprendeu a ganhar dinheiro com isso, né? Quando o mercado está lá, quando o mercado, bateria, alô, oi, não é bateria, alguém me... Teste. Bom, um microfone qualquer. Voltou, mas deixa um aqui comigo, extra. Então, quando tem gente que já aprendeu no mundo natural. O mercado está lá embaixo. O que ele faz? Compra casa. O mercado sobe, dá uma reformadinha, o mercado sobe, ele vende. Aí só esperar. 5, 10 anos, sei lá quantos anos que é. O mercado vai lá embaixo de novo. Você compra casa. Dá uma reformadinha, deixa subir de novo. Você vende. Tem gente que já aprendeu isso. No mundo espiritual é assim também, pessoal. Escute. Tem momentos que Deus faz assim na sua vida, ó. Você sente assim, caramba, eu entrei num declínio espiritual. Não, só espera. Às vezes você está passando por um momento de formação, Deus está te ensinando algo, Deus está te amadurecendo. Você sabe, igual aquelas carnes, tem alguns aqui que vão saber bem o que eu estou falando, aquelas carnes de terceira que comprava lá na sua terra. Aí a gente fazia o quê? Pegava um martelo. Quem aqui tinha um martelo daquele em casa na cozinha? Cheio, todo quadradinho assim, e batia a carne todinha, para deixar a carne bem espalhada. A gente amaciava a carne com o martelo. Depois ainda tinha algumas coisas que botava para amaciar a carne ainda. Às vezes esse ciclo lá embaixo, Deus está só amaciando a gente. Toma martelo na orelha, toma aprendizado. Parece que você tem uma seca, parece que você grita Deus e não tem ninguém ali, mas daqui a pouco sobe. A lição que você aprendeu aqui vai ser o que vai te fazer ter êxito nesse momento que Deus está te levantando. Alguém pode dizer um amém? Tenha maturidade para desfrutar das coisas espirituais nos ciclos de Deus. Quarto ponto, seja intencional na busca pelas promessas de Deus. Versículo 9, somente não sejam rebeldes. Novamente eu estou lendo isso. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Seja intencional. Fala comigo, intencional. Ou seja, levante amanhã, segunda-feira, ou hoje aqui nesse altar, se você quiser, venha orar e fala assim: Deus, eu vou tomar uma decisão de caminhar naquela direção que é a tua promessa na minha vida. Você fala assim: mas eu tô muito já velho. Você vê Caleb com 85 anos, no versículo 11, 12
dizendo assim: estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Olha, Caleb disse: tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época. Você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Gente, você sabe o que ele pediu? Disse assim, ó: dá para mim aquela cidade em cima do monte, é a mais difícil de ser atacada, tá? Por isso Jerusalém foi construída em cima do monte, por isso as cidades fortalezas são em cima do monte, porque quem vem de baixo. Dá para mim aquele monte lá, aonde vivem, o monte mais alto, aonde vivem os maiores guerreiros. É isso que ele pediu. Ele não disse assim: o que eu não fiz com meus 40, sabe como é que é agora, né? Tá com dor no baço já, passou meu tempo, não dá mais. Não. Faz o seguinte, me dá o maior desafio ali, porque eu tô nem aí pro desafio, eu quero só saber uma coisa: eu tô agradando o Senhor, Deus está comigo, nós vamos lá e vamos arrebentar, aquele monte vai ser meu, eu vou tomar aquele monte. Paulo falou a mesma coisa a Timóteo, em Timóteo 1, 18, 19, Paulo disse: meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a teu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo diz a seu discípulo: meu filho, você sabe o que Deus te falou, você lembra das profecias, batalhe por elas, ou seja, não seja frouxo com o que Deus te deu, seja corajoso com o que Deus te deu. Ou de forma bem parafraseada, Paulo falou assim: pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha com elas, encare-a como uma operação militar, formule uma estratégia, tenha iniciativa. Quinto, e caminhando para terminar, caminhe debaixo da bênção, da proteção. A gente tem falado isso nos últimos 3 mensagens, da cobertura de Deus na sua vida. Vamos tirar aquela frescura de idolatrar o pastor, ave pastor. Vamos tirar aquela frescura de dar um poder ao pastor, como se o pastor fosse Deus, como se líder de célula fosse Deus na sua vida. Não é isso que a gente está falando. Mas vamos entender a posição espiritual que está sobre as nossas vidas. Vamos honrar a liderança espiritual. Tem gente que tem o maior problema com isso, sabe por quê? Porque ele olha a circunstância e cada vez que ele olha a circunstância, ele não entende o que está acontecendo, ele faz igualzinho o povo lá os espias. Nós vamos escolher um líder novo para a gente seguir. Não serve. Não é do meu jeito, eu não estou vendo os meus olhos, deixa um líder novo para me seguir. Busque estar debaixo, pedir oração, pedir bênção, pedir proteção. A liderança, é isso que aconteceu agora, sabe? Samuel me mandando uma mensagem: Kézia, pastor, ore porque vamos ter uma cirurgia, né? Elias ligando para mim hoje dizendo: está marcado aqui o apontamento, está fechado. Minha sogra pedindo oração. Gente, pede oração, busca pastor, sabe? Entenda isso. Bença pai, bença mãe, não precisa pedir benção pastor, não é isso que eu estou falando, mas assim, entenda que a autoridade sobre a sua vida te abençoa. Faça isso de vez em quando, cultive isso. Mas meu líder de célula é tão defeituoso. Pois é, mas do jeito que você é defeituoso, você acha que você merecia o melhor? 2 entenderam o que eu falei, o Ihiro, o resto está tentando entender até agora. Mas para gente defeituoso como você acha que Deus vai dar um líder perfeito? Não vai. Alguns falam assim: o pastor Marcelo é ruinzinho, hein? Bem feito, é o pastor que você merece. Melhore um pouco, que você vai ver que Deus ou me melhora ou bota alguém melhor. Te garanto. Melhor a gente melhorar junto, amém?
Então caminhe debaixo de proteção. Versículo 14 e 13, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Aqui você já vê Josué no comando, e dizendo, vai lá. Você vê aqui, depois que Josué assumiu, voltando lá atrás, com o único sobrevivente, que junto dele, de todo o deserto, Moisés até tentou pedir a misericórdia de Deus para o povo. Deus falou, está perdoado. Só que tem uma coisa, nenhum deles vai entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb. Só os dois entraram. Josué assume, e agora nós não estamos mais em Números 14, nós estamos em Josué 14, e Josué é o chefe já. Caleb diz para ele, diz assim, me dá aquilo lá, porque eu tenho a promessa na minha vida, eu vou alcançar aquilo lá. Josué fala, vai lá, velho. Os dois da mesma idade. Vai lá, bota para quebrar, conquista. E ele conquistou. Posso te dizer uma coisa? Posso mesmo? Meu maior problema quando eu comecei a pastorear é que eu era muito novo. Então eu primeiro deixava uma barba, que não era nem de perto essa barba que eu tenho hoje, mas para parecer um pouco mais velho, mas não adiantava nada. Era um menino, e atitude de menino, jeito de menino, eu era muito novo, era novo. Então eu pensava, como eu posso apacentar pessoas de mais idade? Casais com filhos, como Itamar e Denise, que chegaram na primeira igreja que eu plantei, antes de plantar a Home Church. Como que eu posso apacentar casais que sabem que têm filhos? Já, eu nem filhos tinha ainda, era recém-casado. Os anos vai passando, e a gente vai entendendo que é o dom de Deus em nós. Se você parar para observar Josué e Caleb, eles eram brothers, amigão, cresceram junto. Gente que hoje eu posso citar aqui mais ou menos, como a família Lopes, como os Ferreiras, que estão ali atrás, gente que me conhece desde criança, como a Ana Festo, que jogou bola comigo, que me conhece antes de vocês tudo. Quando eu cheguei aqui no primeiro, segundo, terceiro dia de América, conheci. Gente que era meu amigão, cara. E de uma hora para outra, é pastor. Pior, meu sogro, minha sogra, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Não é sobre, não, fulano tem que ter, é o chamado de Deus. Então se submeta entendendo que tem um chamado de Deus. Caleb chegou para Josué e falou, você me permite? Quase chegando, era o mesmo. Ele poderia chegar e falar assim, quero nem saber, entendeu? Nós temos história, estou dando minha carteirada da nossa história, você vai deixar eu fazer isso? Você falou assim, me deixa fazer isso, me abençoa para isso. Olha a importância da bênção, da cobertura espiritual. E por último, desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem em cada estação da vida. Josué 14, 13 a 15, estamos ao redor da mesma história. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quezeneu Jefoné, pois ele foi fiel, ou inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. Caleb conquistou a terra que honrava o maior de todos os inimigos. Caleb foi lá e transformou aquilo em Hebrom. E a terra teve descanso da guerra. Sabe o que significa isso? Caleb lutou, conquistou e desfrutou. Então desfrute das bênçãos do Senhor. Para terminar, 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim, todavia como está escrito, Paulo dizendo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E é legal, porque tem um cântico antigo também, a velha guarda hoje está lembrando comigo, a gente cantava tanto, né? Mas parava aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais
chegou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que Deus tem preparado. Alguns já estão cantando junto aqui. Você revela a idade do seu estudinho, viu? Rapidinho, que essa é antiga, né? Mas a gente parava aqui, a gente não continuava o versículo, o contexto. E o contexto diz o quê? Olha, sim, ninguém viu, ninguém nada, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O que esse versículo está querendo dizer? O que Deus preparou para nós, a gente não viu ainda, a gente não viu, a gente não sabe, mas quando a gente está com o Espírito Santo, se prepare, porque Deus vai revelar isso para você, isso vai acontecer na sua vida. Você vai ver as grandezas de Deus. E você vai sentar como Caleb deve ter sentado, visto os seus netos brincando no topo da montanha, curtindo a proteção de Hebrom, que era antes a terra que honrava o maior dos gigantes. Espere no Senhor. Salmo 27:14. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu quero terminar te pedindo isso. Seja forte, seja corajoso, faça a sua parte, espere em Deus. O esperar não é passivo. A fé não é passiva. A fé exige que eu faça a minha parte, que eu tome a minha posição. Então espere no Senhor, mas crendo, em fé, e tome atitudes corajosas. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto eu preparava para esse estudo, uma coisa para essa mensagem, para fechar essa série, uma coisa que Deus colocou no meu coração é isso: pessoas irão despertar para ter uma nova visão, pessoas irão despertar para sonhar, pessoas irão despertar para terem atitudes decisivas, e pessoas irão despertar para terem atitudes corajosas, decisões corajosas.